compreendeu que ela e a sua mãe estavam ligados. Você tem certeza que a sua mãe tinha a mesma loucura dúbia nos olhos. Cheiro cítrico vindo dele, talvez tenha descascado uma laranja e não tenha lavado as mãos depois. Sua mãe insistia que o corpo fosse levado imediatamente de avião para os Estados Unidos. E a vovó repetia as palavras dela e balançava a cabeça. A loucura espreitava os seus olhos. Que tal poder participar de uma experiência de leitura coletiva? Poder compartilhar um conto com outras pessoas, ouvir diferentes vozes contando a mesma narrativa e se surpreender com o final da história? Essa é a proposta do Clube do Conto Estraçalhado, que começou no dia 8 de abril e vai ter mais 6 encontros mensais ao longo desse ano, até novembro. Quer entender melhor essa iniciativa? Confere com a gente. O evento surgiu como uma atividade de promoção da leitura dentro de um projeto gigante que o sistema de bibliotecas tem, que é muito voltado para atividades de informação científica. E a gente queria inserir várias atividades de leitura. Então, tínhamos clube de leitura, tínhamos outras atividades, e aí com o projeto de extensão Leitura em Voz Alta, da professora Luísa Milano, e do programa de rádio Na Estante, da rádio da URGS, nesses projetos de leitura em voz alta, a gente achou interessante trazer a literatura, mas com um projeto de leitura em voz alta. Por que o conto estraçalhado? Porque a gente estraçalha vai ser um pedacinho para cada um, vai ser um parágrafo para um parágrafo para outro, então vai estraçalhando o conto aos poucos, em voz alta. De antemão, assim, eventos presenciais, né, que as pessoas podem se olhar, né, podem vivenciar o prazer da leitura e compartilhar esse prazer entre elas, são fundamentais. Eu acho que isso que você está falando, né, a questão dos meios digitais, né, acaba de uma certa forma aproximando de um modo as pessoas da leitura, mas ao mesmo tempo não tem as mesmas vivências do que eventos como esse traz, né? De compartilhamento de leitura, das pessoas se olharem, das pessoas recomendarem leituras também daquele autor, ou não necessariamente daquele autor ou autora, mas de outros, né? Que possam vir a compartilhar e socializar esse conhecimento. Traz uma consciência sobre o fato de que às vezes as pessoas dizem, eu não vou ler um livro porque eu tenho muita atividade acadêmica para fazer, eu não tenho tempo. Mas quem sabe um conto de 10 páginas não consegue ler, né, entre uma hora e outra. Eu acho que o objetivo da atividade é que a pessoa entenda que a leitura cabe sim no seu dia e que mesmo um texto curtinho pode ser extraordinário. Trabalho muito isso com os estudantes com os quais eu tenho contato, né, do incentivo à leitura, né, e como é importante a universidade, né, nesses projetos de extensão ter essa preocupação com o estímulo à leitura, tanto para o público interno, mas especialmente para o público externo à universidade, que também quer acessar esse conhecimento. A escolha dos textos é uma loucura, na realidade. Por causa do projeto, eu fiz uma biblioteca pessoal imensa de contos, e a gente passa o tempo inteiro caçando contos e tentando se relacionar e buscando indicações de pessoas que também adoram contos. A curadoria ela é complexa porque, primeiro, o conto não pode ser nem muito curto, nem muito longo, e ele precisa se prestar para a leitura por várias pessoas. Então, se é um conto muito complexo, na medida que nós mudamos a pessoa que lê, ela pode confundir a compreensão da história. Então, dá bastante trabalho, por isso são só 6 edições por ano. Geralmente nós lemos, não todos, né, umas 3 pessoas, nós lemos para escolher, mas não é uma coisa fácil, porque tem gosto para tudo, né? Mas a gente sempre tenta levar para o lado do suspense. E contos interessantes, assim, não, esse, por exemplo, que eu vou dar até um spoiler, não é tanto suspense como foram os outros, mas é bonito, é um conto bonito, assim, emocionante. Há uma tristeza mansa nas rugas de sua testa, uma melancolia na maneira como ele fica parado, com os braços ao lado do corpo. Você subitamente se pergunta se ele também tinha aquele anseio.
Acho que assim, a ancestralidade dessa memória, né, dos relatos, né, são fundamentais para qualquer cultura, né, especialmente para a nossa cultura, né, ocidental, né, deveria valorizar mais, inclusive, né, que os nossos povos originários né, valorizam tanto. Né. Então eu acho que esse é um momento que pode proporcionar esse contar as histórias, né, e também fazer uma interpretação daquela história diferenciada. A maneira que tu lê, a leitura que tu tens de determinada obra pode ser diferente da que eu tenha, e se a gente compartilhar essas leituras pode crescer, né, de uma maneira mais interessante esse conhecimento sobre as coisas. A habilidade do texto e da leitura e da imaginação é algo que nós precisamos, uma tradição que nós precisamos cultivar. Ela é uma tradição antiga e que, de uma certa forma, está se perdendo nesse ambiente de informação por áudios e vídeos. E, de uma certa forma, é isso que nós queremos mostrar, que a leitura ela é algo que precisa estar presente na vida de qualquer pessoa, que ela é importantíssima para desenvolvimento de capacidade de conhecimento, e os neurônios da leitura precisam ser exercitados sempre, porque nós nos informamos muito, mas não necessariamente damos condições para o nosso cérebro para conhecer profundamente. Vida longa ao conto estraçalhado e vida longa a atividades como essa de extensão, que tem essa preocupação com o incentivo à leitura e a abertura da universidade para as pessoas que queiram acessar tanto o espaço quanto o conhecimento que é produzido por ela.